Sob o sol do meio-dia, Mariana constrói sua casa de barro com as próprias mãos. Os dedos sangram enquanto ela molda cada tijolo, sozinha, em um terreno abandonado que ninguém queria. Os moradores da vila a chamam de louca. Zombam dela quando passa. A consideram uma mulher sem valor, abandonada, que não merece nem respeito nem ajuda. Mariana está completamente sozinha, sem família, sem dinheiro, sem ninguém. As mãos tremem de exaustão. O corpo dói, mas ela não pode parar. Parar significa aceitar que não vale nada. O que ninguém percebe é que alguém observa tudo. Um fazendeiro que passa pelo caminho todos os dias e vê algo que os outros não conseguem enxergar. O que esse homem faz em seguida muda a vida de Mariana completamente. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que toda pessoa merece uma chance de recomeçar, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Sob o sol escaldante do meio-dia, Mariana amassava barro com as mãos feridas. Os dedos sangravam, deixando manchas vermelhas na lama úmida que moldava em tijolos improvisados. Tinha apenas 24 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de quem viveu muito mais. As roupas rasgadas e sujas de terra seca grudavam no corpo magro enquanto ela trabalhava sozinha, erguendo tijolo por tijolo as paredes frágeis de uma casa precária. O terreno abandonado ficava nos limites da vila. Um pedaço de terra que ninguém queria, infértil e esquecido. Era ali que Mariana tentava construir algo seu, um lugar para chamar de lar. Cada movimento doía, cada tijolo parecia pesar mais que o anterior. Mas ela não parava, não podia parar. Parar significaria aceitar que não tinha mais nada, que não valia nada, e isso ela se recusava a acreditar. As mãos tremiam de exaustão quando ela ouviu o som de uma charrete se aproximando pelo caminho de terra. Mariana se encolheu instintivamente, esperando mais zombaria, mais olhares de desprezo como os que recebia sempre que atravessava a vila. Os moradores a consideravam louca. Uma mulher sozinha, sem família, sem dinheiro, tentando construir uma casa com barro do rio. Era motivo de piada nas rodas de conversa, de comentários maldosos sussurrados quando ela passava. Mas quando a charrete parou e o homem desceu, Mariana não viu zombaria em seus olhos. Havia algo diferente ali, algo que ela não conseguia identificar. O fazendeiro era alto, com roupas simples mas limpas, e observava seu trabalho em silêncio. Mariana apertou os punhos, preparada para defender-se se necessário. Já havia aprendido da forma mais dura que não podia confiar em ninguém. Mas antes de continuar, me diz uma coisa, cá entre nós. Você já se sentiu tão sozinho, tão abandonado, que a única coisa que te mantinha de pé era a teimosia de não desistir? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque a história de Mariana vai te mostrar que, às vezes, a força que procuramos vem dos lugares mais inesperados. A história de Mariana era marcada por perdas que pareciam não ter fim. Ela não nasceu naquela miséria. Houve um tempo, ainda que distante na memória, em que teve uma mãe que a amava. Era uma mulher simples, lavadeira, mas que enchia a casa pequena com cheiro de sabão e sorrisos calorosos. Ensinava Mariana sobre ervas medicinais, mostrava quais plantas curavam feridas, quais acalmavam febre, quais aliviavam dores. Esse conhecimento era precioso, um legado de gerações. Mas a mãe adoeceu quando Mariana tinha apenas 12 anos. Foi rápido, cruel, uma febre que não passou, uma tosse que não melhorou. Em 2 semanas, Mariana estava órfã. A tia que a acolheu não o fez por amor. Via a sobrinha como fardo, mais uma boca para alimentar, mais um corpo ocupando espaço em sua casa apertada. Mariana trabalhou desde o primeiro dia, lavando roupas, cozinhando, limpando, sempre ouvindo que não era suficiente, que era uma inútil, que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Durante 8 anos, Mariana aguentou. Cresceu magra, com mãos calejadas e sonhos cada vez menores. Não esperava mais felicidade, apenas sobrevivência. Aos 20 anos, quando conheceu Miguel na feira, pensou que talvez a vida pudesse ser diferente. Ele era bonito, falava bem, prometia mundos, disse que a amava, que iam se casar, que construiriam uma vida juntos. Mariana acreditou,
Pela primeira vez desde a morte da mãe, permitiu-se sonhar com o futuro. Quando descobriu que estava grávida, correu para contar a ele, o coração batendo forte de esperança e medo. A reação de Miguel foi como um balde de água fria. Ele a empurrou, gritou que estava mentindo, que a criança não era dele. Na praça da vila, diante de todos, negou conhecê-la direito. Chamou-a de mentirosa, de mulher sem vergonha, que tentava prender homem honesto com gravidez falsa. A humilhação foi completa. Os moradores da vila, sempre prontos para julgar, viraram as costas para Mariana. A tia, envergonhada, a expulsou de casa naquela mesma noite. Jogou suas poucas roupas na rua e trancou a porta, gritando que não queria desonra debaixo do seu teto. Mariana passou a noite sentada na soleira, chorando, sem ter para onde ir. Foi a primeira noite dormindo na rua, mas não seria a última. As semanas seguintes foram as mais escuras de sua vida. Grávida, sem casa, sem dinheiro, Mariana dormia onde conseguia. Às vezes no alpendre da igreja, às vezes em celeiros abandonados. Pedia comida, fazia pequenos trabalhos em troca de pão velho. As pessoas a olhavam com mistura de pena e desprezo. Alguns jogavam moedas no chão perto dela, como se alimentassem cachorro vadio. Foi durante esse período, com frio, fome e desespero, que Mariana perdeu o bebê. Acordou uma manhã com dor lancinante e sangue. Arrastou-se até a casa da parteira da vila, mas já era tarde. A mulher olhou para ela com tristeza e disse que não havia mais nada a fazer. A perda do bebê quebrou algo em Mariana. Por dias ela mal se moveu, ficou deitada em canto escondido, desejando morrer também. Mas algo dentro dela, alguma centelha teimosa que se recusava a apagar, a fez levantar. Começou a trabalhar como lavadeira, aceitando qualquer serviço, por menor que fosse o pagamento. Guardava cada moeda com cuidado obsessivo, comia o mínimo possível, dormia em qualquer lugar que oferecesse abrigo. Durante meses, viveu assim, como sombra. Quando finalmente juntou dinheiro suficiente, comprou aquele pedaço de terra que ninguém queria. Era longe da vila, infértil, cheio de pedras, mas era seu. Pela primeira vez na vida, tinha algo que ninguém podia tirar dela. Decidiu então que construiria sua própria casa. Não tinha dinheiro para contratar ninguém, não tinha materiais, mas tinha o rio próximo e o barro. Com as próprias mãos, começou a fazer tijolos. Um por um, moldando, secando ao sol, empilhando. Os moradores que passavam pelo caminho zombavam dela. "A louca está fazendo casa de lama", diziam rindo. "Vai cair com a primeira chuva." Mariana ouvia e continuava trabalhando, as mãos sangrando, o corpo doendo, mas os olhos determinados. A solidão era sufocante. Havia dias em que ela não falava com ninguém, apenas trabalhava em silêncio, conversando consigo mesma para não enlouquecer. À noite, quando o cansaço era grande demais, ela se sentava na terra, ainda sem casa, e olhava para as estrelas, se perguntando se valeria a pena continuar. Mas sempre voltava ao trabalho no dia seguinte. Cada tijolo que erguia representava sua luta solitária por dignidade, por ter um lugar no mundo, por provar que ainda valia alguma coisa. Foi em um desses dias de trabalho exaustivo que Rafael passou pelo caminho. Ele era fazendeiro, dono de terras prósperas a alguns quilômetros dali. Tinha 35 anos e vivia sozinho desde a morte da esposa 3 anos antes. A mulher morrera no parto, levando junto o filho que nunca respirou. Desde então, Rafael mergulhara no trabalho como forma de esquecer a dor. Trabalhava do amanhecer até o anoitecer, expandindo plantações, cuidando de gado, construindo cercas, qualquer coisa para manter a mente ocupada, para não pensar na casa vazia, na cama fria, na família que nunca teria. Mas ultimamente, Rafael vinha sentindo que aquilo não bastava mais. O trabalho preenchia os dias, mas não curava a alma. Havia um vazio dentro dele que parecia crescer a cada dia. Foi nesse estado que ele começou a notar Mariana. Passava pelo caminho quase todo dia, indo para a vila ou voltando dela, e sempre via a jovem trabalhando sozinha, erguendo aquelas paredes frágeis de barro. A princípio, apenas observou com curiosidade. Depois, começou a parar a charrete e observar por mais tempo. Havia algo na determinação dela que o tocava profundamente. Naquele dia específico, Rafael finalmente parou a charrete e desceu.
Mariana se encolheu, esperando zombaria ou pior. Homens sozinhos nunca significavam nada de bom para ela. Mas Rafael não riu, não zombou. Apenas observou as paredes, a pilha de tijolos de barro, o trabalho árduo. Depois disse com voz calma e firme: "Barro não segura um telhado. Você vai precisar disso." Antes que ela pudesse responder, ele começou a descarregar madeira da charrete. Tábuas boas, bem cortadas, próprias para a construção. Mariana protestou imediatamente. "Eu não pedi esmola, não quero sua piedade." Rafael parou e a olhou diretamente nos olhos. "Não é esmola, é prático. Você está trabalhando duro, mas precisa das ferramentas certas. Aceite ou não, a madeira fica aqui." E, sem esperar resposta, terminou de descarregar, subiu na charrete e foi embora. Mariana ficou parada, confusa, olhando para a madeira. Parte dela queria empurrar tudo para o lado, recusar por orgulho. Mas a parte prática, a que lutava pela sobrevivência, sabia que ele estava certo. Barro não seguraria telhado. No dia seguinte, Rafael voltou. Trouxe telhas desta vez, e pregos, e um martelo de verdade. Novamente não pediu permissão. Simplesmente deixou tudo ali e começou a trabalhar. Pegou as tábuas que havia trazado no dia anterior e começou a montar a estrutura do telhado. Mariana assistiu por alguns minutos, desconfiada, esperando que ele pedisse algo em troca. Mas ele apenas trabalhava em silêncio, concentrado. Finalmente, ela se aproximou. "Por que está fazendo isso?" Rafael parou, limpou o suor da testa e respondeu simplesmente: "Porque está errado uma pessoa trabalhar tanto sozinha quando poderia ter ajuda." "Eu não preciso de caridade", Mariana respondeu, a voz dura. "Não é caridade", Rafael disse pacientemente. Ele procurou as palavras certas. "É reconhecer coragem quando vejo. Você está construindo algo com as próprias mãos. Isso merece respeito, não piedade." Algo naquelas palavras tocou Mariana. Ninguém nunca havia falado de seu trabalho com respeito. Com zombaria, sim, com desprezo, sim. Mas respeito? Nunca. Ela não respondeu, mas pegou outra tábua e começou a ajudá-lo. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina silenciosa. Rafael chegava sempre no mesmo horário, trazia materiais quando necessário e trabalhava ao lado de Mariana. Ele ensinava técnicas de construção sem condescendência, mostrava a forma certa de pregar, de nivelar, de reforçar estruturas. Mariana aprendia rápido, suas mãos já acostumadas ao trabalho duro, se adaptando às novas tarefas. Entre eles, havia silêncio respeitoso, interrompido apenas por instruções práticas ou pedidos de ferramentas. Mas aos poucos, o silêncio começou a dar espaço para pequenas conversas. Durante as pausas para beber água, Rafael perguntava coisas simples, como ela havia aprendido a fazer tijolos de barro, por que escolher aquele terreno. Mariana respondia com cautela no início, frases curtas, informações mínimas, mas Rafael não pressionava, não fazia perguntas invasivas, apenas ouvia com atenção genuína quando ela falava. Foi Mariana quem perguntou primeiro sobre a vida dele. Por que um fazendeiro próspero perde tempo ajudando estranha a construir casa de barro? Rafael ficou em silêncio por longo momento antes de responder. Não estou perdendo tempo. Estou encontrando propósito. E então, pela primeira vez, ele contou sobre a esposa que perdera, sobre o filho que nunca conheceu, sobre os 3 anos vivendo como máquina, trabalhando sem parar para não sentir a dor. Mariana ouviu sem interromper, reconhecendo nele uma dor semelhante à sua. Eram 2 pessoas quebradas tentando se reerguer, cada uma do seu jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, sinceramente. Você acredita que é possível 2 pessoas feridas se curarem juntas? Ou acha que a dor só atrai mais dor? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta nos comentários, porque o que acontece entre Mariana e Rafael vai mostrar que, às vezes, as almas mais machucadas são as que melhor entendem umas às outras. A casa ficou pronta em 3 semanas. O que seria impossível para Mariana sozinha, aconteceu com a ajuda de Rafael. No último dia, quando colocaram a última telha no telhado, eles ficaram lado a lado, olhando para a construção. Não era grande, não era luxuosa, mas era sólida. Tinha paredes firmes, telhado que protegeria da chuva, porta que fechava direito. Era mais do que Mariana havia sonhado ter.
As lágrimas escorreram por seu rosto sem que ela percebesse. Rafael, discretamente, se afastou para dar-lhe um momento a sós com sua Vitória. Quando ela se recuperou, ele estava guardando as ferramentas na charrete. Obrigada, Mariana disse, a voz rouca de emoção. Não sei como vou pagar por tudo isso. Não precisa pagar, Rafael respondeu, mas eu gostaria de convidá-la para jantar, na minha fazenda. Amanhã, se você aceitar, para celebrar a casa nova. Mariana hesitou. Convites de homens sempre haviam trazido problemas. Mas algo no jeito sincero de Rafael, no respeito que ele havia demonstrado durante todas aquelas semanas, a fez aceitar. Eu vou, disse ela. A fazenda de Rafael era tudo o que Mariana imaginara e mais. A casa grande era bem cuidada, mas vazia de vida. Parecia a casa de homem que parou de viver de verdade há tempos. O jantar foi simples, mas gostoso, preparado por Rafael com a habilidade de quem se acostumou a cozinhar para si mesmo. Durante a refeição, conversaram mais abertamente do que nunca. Rafael perguntou sobre o conhecimento de ervas que Mariana mencionara ter, e ela se animou falando sobre as plantas medicinais que a mãe lhe ensinara. Os olhos dela brilhavam quando falava daquilo, e Rafael percebeu que havia inteligência ali, talento desperdiçado. Foi então que ele fez a proposta. Minha esposa mantinha uma horta medicinal, disse Rafael. Ficava ali nos fundos da casa. Ela cultivava ervas, fazia remédios caseiros, ajudava os doentes da região. Desde que ela morreu, a horta ficou abandonada. Eu não tenho conhecimento para cuidar daquilo. E... ele hesitou. E não tenho jeito para a cozinha também. Sobrevivo de comida básica há anos. Preciso de alguém para cuidar da horta e da casa. Você conhece ervas, trabalha duro. Seria um emprego justo, com salário digno. Não é caridade, é negócio. Mariana ficou em silêncio, processando a oferta. A desconfiança veio primeiro. O que ele queria em troca? Homens não faziam ofertas assim sem segundas intenções, mas quando olhou nos olhos de Rafael, viu apenas sinceridade. Eu teria meu próprio quarto? Minha privacidade? Sim, Rafael respondeu firmemente. A casa é grande, tem quartos de sobra. Você teria seu espaço, seu trabalho, seu salário, sem obrigações além das que eu mencionei. É proposta honesta, Mariana. Ela pensou na casa de barro que acabara de terminar, sozinha naquele terreno isolado. Pensou nos meses de solidão, de luta constante pela sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, pensou que talvez pudesse aceitar ajuda. Eu aceito, disse ela finalmente. Mas se você tentar qualquer coisa, qualquer falta de respeito, eu vou embora na mesma hora. Rafael estendeu a mão para selar o acordo. Você tem minha palavra de que será tratada com respeito. Sempre. Os primeiros dias na fazenda foram estranhos para Mariana. Acordar em quarto limpo, com cama de verdade, parecia irreal. Ter comida suficiente, roupas limpas, um trabalho que não a destruía fisicamente. Ela se movia pela casa com cautela, ainda esperando que tudo desmoronasse, que a outra sapato caísse. Mas Rafael mantinha distância respeitosa. Tratava-a como empregada, mas também como igual. Tomavam café da manhã juntos antes do trabalho, conversavam sobre tarefas do dia, mas cada um tinha seu espaço. A horta medicinal estava realmente abandonada. Mato crescia onde antes havia canteiros organizados, as plantas úteis sufocadas por ervas daninhas. Mariana se dedicou a recuperá-la com paixão que Rafael não vira em ninguém há anos. Ela trabalhava cantarolando baixinho, conversando com as plantas como se fossem amigas. Aos poucos, a horta ganhou vida novamente. Mariana identificou as plantas que ainda podiam ser salvas, arrancou as pragas, plantou novas mudas. Em poucas semanas, havia transformado aquele espaço esquecido em jardim produtivo. Rafael, por sua vez, descobriu que Mariana cozinhava maravilhosamente bem. A casa começou a cheirar a comida caseira de verdade, não apenas refeições básicas de sobrevivência. Ele voltava dos campos e encontrava pão fresco, ensopados aromáticos, sobremesas simples mas deliciosas. A fazenda estava ganhando vida novamente, preenchendo-se de aromas e sons que não existiam há anos. E Rafael começou a ensinar Mariana sobre a fazenda. Mostrou como plantar, explicou sobre rotação de culturas, ensinou a cuidar dos animais. Ela aprendia tudo com rapidez e interesse genuíno. Descobriu que gostava de trabalhar na terra, de ver coisas crescerem sob seus cuidados.
Era diferente de construir com barro, mas tinha a mesma satisfação de criar algo com as próprias mãos. A convivência diária criou intimidade silenciosa entre eles. Desenvolveram pequenos rituais, sem perceber. Café da manhã juntos sempre, com Rafael contando os planos do dia e Mariana fazendo sugestões sobre a horta. Conversas na varanda ao anoitecer, quando o trabalho estava terminado e o sol se punha no horizonte. Rafael falava sobre a fazenda, sobre seus sonhos de expandi-la. Mariana contava histórias das plantas, dos remédios que aprendera a fazer. Aos poucos, as conversas se tornaram mais pessoais. Rafael compartilhou memórias da esposa, não com dor aguda, mas com saudade suave de quem está aprendendo a deixar o passado ir. Mariana falou sobre a mãe, sobre os anos difíceis com a tia, mas ainda não conseguia falar sobre Miguel, sobre o bebê perdido. Essa ferida ainda sangrava muito. O ponto de virada aconteceu 3 meses depois que Mariana chegara à fazenda. Ela acordou uma manhã com febre alta, tremendo de frio apesar do calor do dia. Tentou trabalhar mesmo assim, teimosa, mas Rafael a encontrou desmaiada na horta, queimando em febre. Ele a carregou para dentro, a colocou na cama e mandou buscar o médico da vila. Durante 3 dias, Mariana ardeu em febre, delirando, murmurando coisas sem sentido. Rafael ficou ao lado dela o tempo todo, aplicando compressas frias, forçando-a a beber água e chás medicinais que ela mesma havia preparado. Não dormiu direito, não foi trabalhar nos campos. Toda a sua atenção estava em mantê-la viva. No delírio da febre, Mariana falou coisas que nunca havia contado a ninguém. Chamou pelo bebê que perdera, pediu desculpas por não ter conseguido protegê-lo. Chorou pela mãe, pela vida que poderia ter tido. Rafael ouviu tudo, o coração apertado, entendendo finalmente a profundidade da dor que ela carregava. Quando a febre finalmente baixou e Mariana acordou, fraca mas lúcida, encontrou Rafael sentado ao lado da cama, exausto, com olheiras profundas, mas sorriso aliviado. "Você ficou aqui o tempo todo?" Ela perguntou a voz rouca. "Onde mais eu estaria?" Rafael respondeu simplesmente. Mariana sentiu algo se quebrar dentro dela naquele momento. Pela primeira vez desde que perdera a mãe, alguém havia cuidado dela. Não por obrigação, não por pena, mas por genuína preocupação. As lágrimas vieram sem controle. Rafael segurou sua mão, deixando-a chorar, sem pressa, sem julgamento. Quando ela se acalmou, ele disse baixinho: "Eu ouvi o que você falou durante a febre. Sobre o bebê. Sinto muito, Mariana. Sinto muito por tudo o que você passou." Ela esperava ver pena nos olhos dele, mas viu apenas compreensão. A compreensão de alguém que também havia perdido um filho, que sabia exatamente como aquela dor nunca sara completamente. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não foi repentino, não foi declarado, mas havia uma proximidade nova, uma intimidade emocional que não existia antes. Rafael começou a buscar desculpas para estar perto dela. Ajudava na horta mais do que necessário. Ficava na cozinha conversando enquanto ela cozinhava. Mariana percebia e, em vez de se afastar, se permitia gostar daquela companhia. Começou a arrumar os cabelos com mais cuidado pela manhã, a usar vestidos que Rafael havia comprado para ela, mas que ficavam guardados no armário. Agora me responde com sinceridade. Você acha que é possível recomeçar depois de tanto sofrimento? Que dá para confiar de novo depois de ter sido traído e abandonado? Deixa pausado e vai comentar, porque Mariana está prestes a ter que tomar a decisão mais difícil da vida dela: se permitir amar novamente. Foi durante uma tempestade forte, semanas depois, que tudo mudou definitivamente. Mariana estava na cozinha preparando o jantar quando os trovões começaram. O barulho era ensurdecedor. Os relâmpagos iluminavam a casa toda. Ela sempre tivera medo de tempestades desde criança. A mãe costumava abraçá-la durante os temporais, dizendo que era só o céu lavando o mundo. Mas a mãe não estava mais ali, e Mariana se viu tremendo sozinha na cozinha, tentando focar no trabalho para não entrar em pânico. Rafael entrou correndo, molhado da chuva. "Uma árvore caiu perto da sua casa", disse ele preocupado. "A casa de barro quase destruiu uma parede. Eu precisava ter certeza de que você estava aqui em segurança." O pânico nos olhos dele era real, visceral. Mariana percebeu então que ele não estava preocupado com a casa, estava preocupado com ela. "Eu estou bem",
Ela disse suavemente. Estou aqui. Eles ficaram parados ali, no corredor escuro, iluminado apenas pelos relâmpagos, molhados e ofegantes. A tensão que vinha crescendo há meses finalmente chegou ao ponto de ruptura. Rafael deu um passo em direção a ela. Mariana, eu... Começou, mas não terminou. Mariana fechou a distância entre eles e o beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de meses de solidão, de medo de confiar, de esperança teimosa. Rafael correspondeu, puxando-a para perto, como se quisesse protegê-la de todas as tempestades do mundo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu não sei se sei fazer isso, Mariana sussurrou. Confiar, me entregar. Miguel. Eu não sou Miguel, Rafael disse firmemente. Eu nunca vou machucá-la, Mariana, eu prometo. Você é a luz que trouxe cor de volta para minha vida cinza. As palavras dele desfizeram as últimas defesas de Mariana. Ela se permitiu acreditar, se permitiu esperar. Naquela noite, sob o som da chuva lavando o mundo, eles se entregaram um ao outro, duas almas feridas encontrando cura na companhia uma da outra. Os meses seguintes foram os mais felizes que qualquer um deles havia experimentado em anos. A fazenda prosperava sob os cuidados compartilhados. Mariana expandiu a horta medicinal e começou a vender remédios caseiros na vila, ganhando reputação de curandeira habilidosa. Rafael investiu em novas plantações e o lucro aumentou. Mas mais do que sucesso material, havia felicidade genuína ali. Risos durante o café da manhã, conversas profundas à noite, beijos roubados durante o dia. Eles estavam construindo algo real, algo duradouro. Mas a felicidade recém-encontrada foi ameaçada quando Miguel apareceu. Ele havia ouvido falar na vila que Mariana estava vivendo na fazenda próspera de Rafael, trabalhando e, pelos rumores, envolvida romanticamente com o fazendeiro. Miguel estava endividado, havia perdido dinheiro no jogo e bebida e via em Rafael uma oportunidade de extorsão. Apareceu na fazenda uma tarde cambaleante, acompanhado de dois comparsas tão desesperados quanto ele. Mariana estava na horta quando os viu. O mundo parou. O rosto que a assombrava em pesadelos estava ali, real, com aquele sorriso cruel que ela conhecia bem. Miguel avançou até ela, ignorando seu recuo instintivo. Olha só quem virou madame, disse ele zombeteiro, vivendo em fazenda grande, usando roupas bonitas. Esqueceu de onde veio, Mariana? Vá embora, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Você não tem direito de estar aqui. Direito? Miguel riu. Eu tenho todo o direito. Você ainda me pertence. Estivemos juntos, você carregou meu filho. Isso cria laços. Você negou esse filho, Mariana gritou, anos de raiva finalmente explodindo. Você me humilhou publicamente, me chamou de mentirosa, me destruiu. Foi quando Rafael apareceu, atraído pelos gritos. Avaliou a situação rapidamente, o corpo tenso como mola prestes a saltar. Ela pediu para você ir embora, disse ele, a voz baixa, mas perigosa. Sugiro que obedeça. Miguel riu, mas havia nervosismo no riso. Olha, o fazendeiro rico protegendo minha mulher. Você sabe o que ela é? Sabe que ela se ofereceu para mim, que abriu as pernas. Ele não terminou a frase. Rafael cruzou a distância entre eles em 2 passos e acertou um soco no rosto de Miguel que o derrubou. Os 2 comparsas avançaram imediatamente e a luta se tornou caótica. Mariana assistiu em horror enquanto 3 homens atacavam Rafael. Ele era forte, conseguia se defender, mas eram 3 contra 1. Quando viu um dos comparsas pegar uma vara e se preparar para acertar Rafael pelas costas, algo dentro dela despertou. Não era medo, era fúria. Fúria por tudo que havia sofrido, por todas as vezes que fora vítima, por todas as humilhações. Ela pegou a vara das mãos do homem antes que ele pudesse usá-la e acertou suas costas com força. O homem gritou de dor e surpresa. Rafael aproveitou a distração para subjugar Miguel, imobilizando-o no chão. O terceiro homem, vendo os companheiros derrotados, tentou correr, mas tropeçou e caiu. Alguns trabalhadores da fazenda, atraídos pela confusão, chegaram e ajudaram a conter os 3. A essa altura, alguns moradores da vila que passavam pelo caminho haviam parado para ver o que acontecia. Viram Miguel e seus comparsas sendo contidos, viram Mariana em pé, segurando a vara, os olhos brilhando de determinação.
Viram Rafael ao lado dela, protegendo-a mesmo ferido. A verdade sobre Miguel começou a se espalhar ali mesmo. Uma das mulheres mais velhas da vila, que sempre havia suspeitado da versão dele, começou a contar o que sabia. Outros se juntaram, revelando dívidas que Miguel nunca pagara, mentiras que contara, pessoas que enganara. A máscara do homem respeitável finalmente caiu. As autoridades foram chamadas. Miguel e seus comparsas foram presos por tentativa de extorsão e invasão de propriedade. Na vila, o julgamento foi rápido. As pessoas que antes haviam virado as costas para Mariana agora viam a verdade. Ela não era a mentirosa, a sem vergonha. Era a vítima que havia sido forte demais para desistir. A reputação de Miguel foi destruída e ele acabou preso por vários meses. Seus comparsas também. Era uma justiça incompleta, mas era justiça. Você acha que todo sofrimento tem propósito? Que a dor pela qual passamos nos prepara para valorizar a felicidade quando ela finalmente chega? Pausa aqui e comenta, porque o que Mariana viveu a transformou em alguém muito mais forte do que ela imaginava. Com Miguel finalmente fora de suas vidas, Mariana sentiu algo que não experimentava há anos: paz. A última sombra do passado havia sido confrontada e vencida. Ela não era mais vítima, era sobrevivente. Na noite após a prisão de Miguel, Rafael a encontrou na varanda, olhando para as estrelas. Sentou-se ao lado dela em silêncio por longo momento. Depois, pegou sua mão. "Eu vi você hoje", disse ele baixinho. "Vi sua força, sua coragem. Você não precisou de mim para se defender. Você é a mulher mais forte que eu conheço." Mariana sorriu, apertando a mão dele. "Eu não teria essa força se você não tivesse me mostrado que eu valia alguma coisa. Você me deu dignidade quando eu não tinha nada." Rafael se virou para encará-la, os olhos brilhando com emoção que ele não tentou esconder. "Case comigo", disse ele simplesmente. "Não porque você precisa de proteção, não porque eu estou sozinho. Case comigo porque você é minha parceira, minha igual, a pessoa que faz minha vida ter sentido. Case comigo porque eu te amo, Mariana, completamente." As lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. "Sim", ela sussurrou. "Sim, eu caso com você." Eles se beijaram sob as estrelas, dois corações quebrados que haviam encontrado cura um no outro. O casamento aconteceu na fazenda, em cerimônia simples mas bonita. Os poucos amigos verdadeiros que haviam feito vieram. Até alguns moradores da vila, envergonhados por terem julgado Mariana mal, apareceram para celebrar. Mariana usava vestido simples mas lindo, com flores nos cabelos. Rafael estava ao lado dela, segurando sua mão como se fosse o maior tesouro do mundo. Quando trocaram os votos, prometendo-se amor e parceria, não havia dúvida na voz de nenhum dos dois. Haviam encontrado algo raro e precioso: amor verdadeiro, nascido do respeito mútuo e do reconhecimento de dores compartilhadas. Nos meses seguintes, a vida na fazenda floresceu. Mariana transformou a casa de barro que havia construído sozinha em consultório comunitário. Ali, ela recebia os pobres da vila, oferecia tratamentos com ervas medicinais, ensinava outras mulheres sobre plantas curativas. Não cobrava nada de quem não podia pagar, aceitava o que ofereciam quando podiam. Tornou-se conhecida na região como a curandeira generosa, a mulher que ajudava todos sem julgamento. Era sua forma de retribuir, de transformar sua própria dor em cura para outros. A fazenda prosperava sob os cuidados do casal. Rafael expandiu as plantações, seguindo conselhos de Mariana sobre rotação de culturas e uso de plantas companheiras. A horta medicinal se tornou tão produtiva que começaram a vender ervas e remédios para outras vilas. Trabalhavam lado a lado todos os dias, parceiros de verdade em todos os sentidos. Dividiam decisões, responsabilidades, sonhos. A casa que antes respirava solidão, agora estava cheia de vida, de risos, de amor. E então, 6 meses após o casamento, Mariana descobriu que estava grávida. O medo veio primeiro, inevitável. Memórias do bebê que perdera a assombravam. O terror de passar por aquela dor novamente era quase paralisante. Mas Rafael estava ao lado dela, segurando sua mão, lembrando-a de que agora era diferente. Ela não estava sozinha na rua, com fome e frio.
Estava em casa, bem alimentada, bem cuidada. Tinha um marido que a amava, um médico que a acompanharia, uma vida estável. A gravidez foi monitorada cuidadosamente. Rafael tratava Mariana como se fosse de porcelana, algo que a irritava e fazia rir ao mesmo tempo. Ela continuou trabalhando na horta, cuidando da casa, atendendo pacientes, mas com cuidado extra. Quando a barriga começou a crescer, Mariana se permitiu sonhar. Sonhar com o filho que viria, com a família que construiriam. Conversar com o bebê, cantar para ele, imaginar como seria seu rosto. Rafael também colocava a mão na barriga dela à noite, sussurrando promessas para a criança. Promessas de amor, de proteção, de uma vida cheia de felicidade. O parto foi difícil, longo, doloroso. Mariana gritou, chorou, agarrou a mão de Rafael com força que deixou marcas, mas quando finalmente ouviu o choro do bebê, forte e saudável, tudo valeu a pena. Era um menino, perfeito, com pulmões poderosos e dedos pequeninos que se agarravam ao dela. Rafael chorava abertamente, segurando o filho nos braços com reverência, finalmente tendo a família que pensara ter perdido para sempre. Mariana olhava para os dois, para o marido e o filho, e sentia o coração transbordar de uma felicidade que nunca imaginou ser possível. Aquele bebê não apagava a memória do que ela perdera, mas trazia cura de forma que ela não esperava. Era prova de que depois da tempestade, realmente podia vir a bonança. Os meses se transformaram em anos. A criança crescia forte e saudável, enchendo a fazenda com risos e travessuras. Mariana descobriu que estava grávida novamente, e desta vez não havia medo, apenas alegria. Eles tiveram uma menina, igualmente saudável, igualmente amada. As crianças cresciam correndo pelos campos, ajudando na horta, aprendendo sobre plantas e animais. Mariana lhes ensinava as mesmas coisas que sua mãe lhe ensinara, passando adiante o conhecimento precioso. Rafael ensinava-lhes sobre trabalho duro, honestidade, bondade. Eram pais dedicados, criando filhos com amor e firmeza. A casa de barro, transformada em consultório, continuava servindo a comunidade. Mariana atendia dezenas de pessoas todo mês, curando feridas, tratando doenças, oferecendo conforto. Tornou-se figura respeitada na região, não mais a mulher louca que construía a casa sozinha, mas a curandeira sábia que ajudava a todos. Algumas das mulheres da vila que haviam zombado dela anos atrás, agora vinham buscar seus conselhos, envergonhadas, mas gratas. Mariana as recebia sem ressentimento, sem lembrá-las do passado. Havia aprendido que carregar raiva era como beber veneno esperando que o outro morresse. E você, o que aprendeu com essa história? Que final feliz existe de verdade quando a gente luta por ele? Que o amor verdadeiro se constrói no respeito e na parceria? Deixa sua reflexão nos comentários, porque essa história prova que não importa quão fundo a gente cai, sempre há chance de se reerguer quando encontramos as pessoas certas. Em uma tarde especialmente bonita, Mariana estava na varanda da fazenda, observando a casa de barro ao longe. Rafael se aproximou, colocando o braço em volta de seus ombros. "No que está pensando?" perguntou ele suavemente. "Naquela casa", Mariana respondeu. "Lembra de quando você me encontrou construindo sozinha? Eu estava tão desesperada, tão perdida. Achava que aquela casa de barro era tudo que eu teria na vida." "E agora?" Rafael perguntou, embora soubesse a resposta. "Agora eu tenho tudo", Mariana disse, virando-se para beijá-lo. "Uma família, um lar de verdade, um propósito. Aquela casa de barro me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Mas você me ensinou que não preciso ser forte sozinha." As crianças correram pelo quintal naquele momento, o menino perseguindo a menina entre risos altos. Mariana e Rafael os observaram com sorrisos nos rostos, mãos entrelaçadas. A vida que construíram juntos não apagava as cicatrizes do passado, mas as transformava em sabedoria, em compaixão, em força. Mariana havia começado sozinha, com as mãos sangrando, construindo casa de barro que todos diziam que não duraria. Mas daquela casa nasceu algo muito maior, uma vida cheia de amor, uma família construída sobre bases sólidas de respeito e parceria, um legado de bondade e cura que se espalhava pela comunidade. Rafael havia começado sozinho também, mergulhado em trabalho para esquecer a dor, vivendo, mas não realmente vivo. Encontrar Mariana o despertou,
trouxe cor de volta para sua vida cinza, deu-lhe propósito além da simples sobrevivência. Juntos, eles provaram que duas pessoas quebradas podiam se curar mutuamente, que era possível reconstruir depois da destruição, que o amor verdadeiro existia e valia a luta. A história de Mariana e Rafael tornou-se conhecida na região. Contavam para os filhos, para os netos, sobre a mulher que construiu casa com as próprias mãos, e o fazendeiro que reconheceu nela não uma vítima para ser salva, mas uma igual para ser respeitada. Sobre como o amor verdadeiro não vem de grandes gestos românticos, mas de trabalho duro compartilhado, de respeito mútuo, de parceria genuína. Sobre como dignidade não é dada, é construída tijolo por tijolo, dia após dia, com as próprias mãos. Anos depois, quando Mariana era avó e seus cabelos começavam a ficar grisalhos, ela ainda visitava a casa de barro. Estava bem conservada agora, usada como escola para ensinar outras mulheres sobre ervas medicinais. As paredes que ela construíra sozinha, com as mãos feridas e o coração partido, ainda estavam de pé, firmes, duradouras, símbolo de resiliência. Toda vez que olhava para aquelas paredes, Mariana se lembrava de quem ela fora. Uma jovem desesperada, abandonada por todos, construindo abrigo com lama, porque não tinha mais nada, e se lembrava de quem se tornara, uma mulher forte, amada, respeitada, que usava sua própria dor transformada para curar outros. Rafael também envelheceu bem, os cabelos prateados, mas o sorriso ainda pronto, as mãos ainda firmes no trabalho. Eles continuavam parceiros em tudo, dividindo decisões sobre a fazenda, sobre a família, sobre a vida. Quando se sentavam na varanda ao anoitecer, como faziam há tantos anos, ainda conversavam por horas, ainda se pegavam admirando um ao outro, ainda se surpreendiam com a profundidade do amor que sentiam. Era o tipo de amor que só cresce com o tempo, que se fortalece com cada desafio superado junto, que se aprofunda com cada memória compartilhada. A fazenda prosperava sob os cuidados da segunda geração agora. Os filhos de Mariana e Rafael haviam aprendido bem, trabalhavam duro, honravam os valores que os pais lhes ensinaram. A horta medicinal era ainda maior, o consultório na casa de barro atendia ainda mais gente. A bondade que Mariana e Rafael plantaram deu frutos que se multiplicaram, espalhando-se pela região em ondas de compaixão e cura. E assim, a história que começou com uma jovem sozinha, construindo casa de barro com mãos ensanguentadas, terminou com uma família próspera e feliz, uma comunidade transformada e um legado de amor e resiliência que duraria gerações. Mariana provou que não importa quão fundo você cai, não importa quantas vezes é derrubado, sempre é possível se levantar novamente. E Rafael provou que ajudar alguém a se levantar não é caridade, é reconhecer a força que já existe naquela pessoa e oferecer-lhe as ferramentas certas no momento certo. Do barro mais humilde, construiu-se algo duradouro. Da dor mais profunda, nasceu alegria verdadeira. De duas almas partidas formou-se um coração inteiro. E tudo porque um dia, um fazendeiro parou sua charrete, olhou para uma jovem que todos haviam descartado e viu não uma vítima, mas uma guerreira. Tudo porque uma jovem quebrada decidiu que ainda tinha luta nela, que ainda valia alguma coisa, que merecia construir algo seu, mesmo que fosse apenas uma casa de barro. E daquela decisão, daquele encontro, nasceu uma história de amor verdadeiro, do tipo que transforma vidas e prova que finais felizes existem para quem tem coragem de lutar por eles.